Obrigado. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que satisfação, que alegria poder retornar a essa casa e juntos celebrar aos irmãos, celebrar ao Senhor com essa querida igreja. Você que está em pé e trouxe a sua Bíblia, sem perca de tempo, abra no texto de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. Quero ler dois versículos, versículo 6 e versículo 7 de Hebreus capítulo 11. A versão que eu estou usando vai dizer assim: quem achou, diga encontrei. Quem não encontrou, diga espere-me. Estou vendo alguém folhear a Bíblia, eu espero você. Se quiser olhar o tema e o texto aqui no telão, também pode acompanhar. Diz assim o texto da palavra de Deus, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Até aí, para a salvação de sua... Amém. Assente adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos, satisfação em poder rever os irmãos, amigos, pessoas que já conversamos, encontramos aqui. É bom estar revendo o vosso pastor. Nós estávamos conversando com ele e pedindo o segredo da juventude, né? Pastor, né? Gilmar sempre com essa pessoa agradável, né? Um prazer poder rever o companheiro, Deus abençoe. Pastor Davi, obrigado pelo convite, companheiro que está liderando juntamente com os nossos irmãos, Deus abençoe. Os pastores, obreiros, Deus continue abençoando. É um prazer poder estar com os queridos irmãos. Queridos, vocês estão numa campanha abençoada, maravilhosa, né? A fé promove milagres, um tema extraordinário. E quantos milagres não precisamos hoje, né? Quantos milagres nós carecemos hoje. Mas eu, diante do texto e do tema, o Espírito Santo mexeu comigo e até mudou um pouco aquilo que eu pensei em falar aos irmãos. E você vai entender por quê. Porque o que me chamou a atenção no texto, e a gente quando vai ao texto, a gente sempre vê o pré-texto e o pós-texto, o que vem antes e o que vem depois, não é? Porque não podemos ficar um tanto isolados no texto. E quando eu comecei a ler, o Espírito Santo trouxe ao meu coração a história desse grande homem de Deus chamado Noé. Noé é um dos grandes heróis da fé, e está aqui exposto no texto, porque Hebreus 11 é literalmente uma lista dos grandes homens de Deus que se moveram e moveram a sua casa através da fé. E como Noé agradou a Deus, se não fora por meio da fé. E eu quero convidar você nessa noite para rapidamente nós avaliarmos um pouquinho daquilo que é a vida desse homem, a vida dessa família, como ele literalmente alcançou milagres de Deus e ação de Deus, operosidade de Deus. Como o texto de Hebreus já está dizendo, ele aparelhou uma arca e toda a sua casa literalmente entrou nela. Eu gosto de lembrar da história de Noé a partir de Gênesis capítulo 7, lá no verso 1. E no verso 1 começa dizendo o texto: depois disse o Senhor a Noé. Depois o quê? Já vamos ver. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és homem justo diante de mim nesta geração. Que declaração extraordinária.
Que declaração forte, maravilhosa. Mas eu fico pensando, queridos, como esse homem vivenciou no seu tempo, no seu dia, em meio a uma geração perversa, uma geração que literalmente não andava diante do Senhor. O texto está dizendo, mas permita-me começar, como diz, chovendo molhado, começar do começo. E o texto de Gênesis 7:1, de início, ele utiliza uma palavra interessante, dizendo depois. É o que diz o nosso português. O texto abre com o advérbio depois. E depois, aqui nesse texto, está designando um momento após, um momento posterior. Ele não determina o tempo, ele não determina o dia, ele não determina a hora. Ele diz apenas que foi depois. Isso pode indicar um longo tempo, mas pode dizer que foi próximo tempo. O fato é que o texto está informando que antes de Deus dar ordem a Noé para entrar na arca, aconteceu algumas coisas. É por isso que o texto diz, depois disse o Senhor a Noé. Então aconteceu algumas coisas que moveu, que resultou essa fala de Deus. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que Deus sempre vai falar em resultado ao nosso posicionamento. Sim, depois de Noé ter, depois de Noé fazer, depois de Noé se posicionar, Deus fala. Então Deus fala, mas é em resposta a alguma coisa. Deus age, mas é em resposta a uma atitude. Se eu estou aqui dizendo que a fé promove milagre, eu estou entendendo que Deus é poderoso para realizar milagre. Mas eu começo a entender que eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar, eu preciso dar resposta a essa fé para Deus produzir o milagre. E eu começo a ver na história de Noé algo significante, querido, porque as atitudes de Noé vai mostrar, revelar princípios extraordinários que marcaram não só a sua vida, mas marcaram a vida da sua família, marcaram a sua geração de maneira extraordinária. E é através de uma fé que agrada a Deus, como diz Hebreus. E aqui eu começo a ver que Noé, por exemplo, era um marido exemplar. Ô pastor, como assim? Marido extraordinariamente exemplar. Pastor, mas como é que o senhor pode afirmar algo dessa natureza? Observando o texto de Gênesis capítulo 6, lá no verso 9, o texto diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aleluia! Pastor, mas espera aí não está falando de nada com relação a Noé, como um bom pai, como um excelente marido. Entenda uma coisa, querido, não há possibilidade alguma, não existe condição nenhuma de um homem ser chamado por Deus na Bíblia de justo, íntegro e acima de tudo dizer que anda com Deus e não ser um pai e um marido exemplar. Você concorda comigo, sim ou não? Não tem como ser. De maneira nenhuma Deus vai dar uma referência dessa num texto como esse, se o camarada não é um marido, não é um pai exemplar. Essa é a primeira característica que alguém que deseja marcar a sua história, alguém que deseja ver Deus operando milagre na sua casa, alguém que deseja deixar um legado de fé para a sua casa, para a sua geração, é preciso vivenciar, é ser um exemplo, é ser uma referência a partir do relacionamento da sua própria casa. A partir daí, Deus começa a nos dizer que o provimento do milagre acontece primeiramente aonde? Na minha casa, no meu relacionamento, na minha esposa, na vida dos meus filhos. Quem está entendendo isso nessa noite, levante a mão e adore o nome do Senhor. Se você encontrar um homem que diz andar com Deus, de ser usado por Deus, sim, mas trata mal a esposa, mas não honra a sua mulher,
fé, mas não honra e estabelece princípio dentro da sua casa para com seus filhos, não respeita princípio sacerdotal dentro da casa. Entenda uma coisa, essa pessoa não conheceu a Deus de maneira nenhuma. Não conhece, querido, pode ter toda a certeza, não teve uma experiência com Deus. Porque um homem justo, um homem que é íntegro, um homem que anda com Deus, ele é uma referência principalmente para a sua casa, principalmente dentro da sua relação familiar. E quando eu olho Noé, eu fico pensando, obreiros, pastores, líderes, de que Noé pode não ter sido um dos grandes pregadores do seu tempo, e não há relato sobre isso. Ele pode não ter sido um bom pregador, mas para a sua família ele foi o melhor pregador, porque toda a família entrou com ele dentro da arca. Ele foi um homem extraordinariamente de sucesso, pastor, onde ele consegue colocar toda a sua casa, porque a pregação dele alcançou o coração da sua família. Noé pode não ter sido, e não de maneira nenhuma arrastou multidões, e de fato não arrastou, mas o que ele arrastou pelo empenho, exemplo e a sua fé, ele arrastou a sua família de maneira extraordinária. Noé pode não ter tido sido um excelente missionário, por mais que ele pregou, e pregou ainda para aquela geração, mas ele foi um missionário excelente, porque ganhou toda a sua casa, ele alcançou o coração da sua família, ele ganhou o coração da esposa, ele ganhou o coração dos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Ele pode não ter sido o grande evangelista dos seus dias, mas ele pregou e ele ganhou a sua casa. Se tem um dos grandes privilégios que Deus pode dar a nós, como homens de Deus, nós podemos ter o privilégio e a oportunidade de ministrar dentro da nossa casa e ver os nossos filhos se alegrando, chorando, quando você fala do amor de Deus dentro de casa. Não tem privilégio maior, pastor Júlio Mafra, do que Deus manifestar misericórdia e nós podemos ministrar dentro da nossa casa. Oh, que alegria, que fé, é um homem que tem fé e que manifesta coisas extraordinárias quando a casa dele para ouvir, porque ele tem testemunho dentro da sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Noé foi eficaz em marcar a vida da sua esposa. Oh, que homem de fé! Ele marcou a vida da esposa por meio da comunhão que ele tinha com Deus. Querido, num tempo que não chovia, num tempo onde ele morava, e morava numa região que era longe do mar. Imagine isso comigo. Ele ouve a voz de Deus e obedece pela fé em construir uma embarcação, porque o mundo seria destruído por um dilúvio. Imagine isso. O desafio não foi Noé acreditar no que Deus falou para ele. Não. O desafio que eu vejo na vida de Noé não foi ele acreditar nas palavras de Deus, naquilo que Deus disse que iria acontecer. O grande desafio para mim, que eu encontro na vida de Noé, foi ele fazer a sua esposa acreditar nele. Imagine isso. O camarada chega da noite pro dia em casa, pastor, e diz: Deus falou comigo. Ele falando para a mulher: Deus falou comigo. A mulher alegre, contente: que bom. E o que Deus falou? Deus disse para mim construir uma arca, porque vai chover, vai vir um dilúvio, vai destruir tudo. Como é que é? O seu maior desafio, o maior desafio de Noé na fé, foi transmitir a mensagem de Deus para sua esposa. Mas sabe qual é o segredo? É que Noé anda com Deus. É que Noé é um marido exemplar. É que Noé tem intimidade com Deus. A esposa dele não terá dificuldade em crer na sua mensagem. Não, de maneira nenhuma. A sua esposa não terá dificuldade de crer na oração que ele faz dentro da sua casa.
A sua esposa não tem dificuldade de crer na sua chamada. A sua esposa não terá dificuldade de crer na sua teologia, na sua fé, no seu princípio. Não terá dificuldade. Por quê? Porque quem anda com Deus terá a confiança da sua esposa. Quem anda com Deus terá credibilidade dentro da sua casa. Deixa eu ver se alguém está entendendo o que Deus está dizendo. Quem anda com Deus tem credibilidade, ainda mais dentro da sua casa. Escute uma coisa: quem anda com Deus terá o apoio da sua casa. Escute isso: para construir grandes empreendimentos. Eu vou repetir de novo até você dar glória. Quem literalmente anda com Deus vai ter o apoio da esposa, vai ter o apoio dos filhos. Para quê? Para construir grandes empreendimentos, para realizar grandes construções, para realizar grandes projetos diante de Deus. Aleluia! Porque se a tua esposa não crê, acabou, meu amigo. Se a nossa esposa não crê naquilo que é a nossa fé, se a minha casa não crê naquilo que é o meu princípio de andar com Deus, você acha que os outros vão acreditar? Você está por aí? As atitudes de um homem que anda com Deus, as atitudes de um homem que anda com Deus, são atitudes que marcam a sua casa. E as atitudes de um homem de fé passa pelo bom caráter, e o caráter de um bom marido. Passa pela prática da justiça desse marido. Passa literalmente pela integridade desse marido. Isso não quer dizer que esse marido não tenha falhas. Não. Isso não quer dizer que esse marido não tenha defeito. Noé era um bom homem. Noé era um marido exemplar. Noé literalmente está relacionado, como nós lemos, no rol dos heróis da fé em Hebreus. Mas ele não era perfeito. Longe de ser perfeito, sim. E a Bíblia não deixa de relatar a vergonha desse grande homem que se embriagou e que se despiu e se tornou nu. Entenda uma coisa: as nossas atitudes sempre marcarão a nossa existência familiar, sejam positivas ou negativas. Isso é um princípio que está na palavra. Os nossos defeitos revelam ainda mais a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus usa pessoas comuns. Deus pode usar o teu marido para te abençoar e promover milagre na tua vida, sim. Deus usa pessoas comuns. Deus pode usar a nossa esposa para promover coisas extraordinárias na nossa vida. Deus pode usar os nossos filhos para promover milagres extraordinários dentro da nossa casa. Quem está entendendo e crê nisso nessa noite, então levante a mão e adore o nome do Senhor. Mas entenda uma coisa, querido: Deus usa pessoas com fraquezas e imperfeições. Mas cuidado para não amaldiçoar a tua casa com os teus erros. Assim somos nós, em nossas famílias. Não somos isentos de falhas, de pecado, de desapontamento. Mas entenda uma coisa: a preparação da nossa casa, ela precisa passar pela misericórdia e pela graça de Deus. A história de Noé, a história do dilúvio, revela exatamente isso: a justiça, mas também a graça de Deus sobre a família de Noé. Por quê? Porque o pecado de Noé nos ensina que não é a perfeição humana, nos ensina que não é a justiça humana, que nos ensina que não é o caráter humano que nos salva, mas é o aperfeiçoamento em Deus que nos salva, por meio da graça, por meio da fé, por meio da misericórdia do Senhor. É a justiça de Cristo que nos purifica a nossa casa e a nossa família. É a misericórdia do Eterno que livra os nossos filhos e a nossa casa, em nome de Jesus. Quem está ouvindo isso e pode adorar o Senhor pela sua misericórdia, aleluia. Nós somos excelentes maridos como Noé. Posso ouvir um amém? Aleluia. Será que as mulheres estão por aí para dizer amém? Opa, tem testemunho dentro de casa aí. Quando nós reconhecemos literalmente, querido, que nós somos falhos, quando nós reconhecemos literalmente
que não é sem a graça, e sem a graça nós não podemos, quando nós reconhecemos que dependemos todos os dias do Senhor Jesus. Então, dependa do Senhor. Eu vou dizer de novo, dependa do Senhor. Eu vou repetir de novo, dependa do Senhor e da sua graça, para ser um marido excelente, um pai excelente, um homem extraordinário, porque é assim que Deus manifestou a fé na vida desse homem, de coisas extraordinárias aconteceram na sua casa. É interessante que Deus chama a responsabilidade de Noé. E é porque tudo na Bíblia começa com o homem, não é assim? Eu tenho falado e ministrado nesses dias aos homens. Temos feito escola de homens para poder trabalhar a identidade dos homens nessa geração que está precisando trazer de volta e resgatar esse princípio. Daquilo que Deus o chamou como cabeça da casa, da família, como literalmente o sacerdote da nossa casa, como cabeça da mulher, como o pai que deve um princípio de honra para a sua casa. Precisamos resgatar isso. E Noé fala muito disso, querido. Então é interessante que o texto diz, depois disso, depois do quê? Depois de Noé viver uma vida íntegra. Depois do quê? De Noé viver uma vida justa. Depois do quê? De Noé viver uma vida reta. Deus disse, entra tu e a tua casa. Entra tu e a tua casa. Entra tu e a tua casa. Eu estou entendendo que Deus está dizendo para nós, quando nós entramos nesse princípio de fé, andando na presença do Senhor, numa vida íntegra, justa, reta, na presença do Senhor, Deus está dizendo, entra tu e a tua casa. Entra tu e a tua família. Entra tu e a tua prole dentro da arca. Há uma salvação de Deus, há um princípio de resgate de Deus para mim e para a tua casa. Quem sabe tu está me ouvindo pelas vias da internet e Deus está dizendo, é tempo de você ser resgatado, é tempo de você entrar, é tempo de você pela fé alcançar milagres de Deus na tua casa, em nome de Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu correr e dizer para você que a preparação dessa família não passa só pela vida de um homem que fez a diferença através da fé, mas passa pela vida da mulher de Noé. Que mulher extraordinária. Que mulher de fé. Apesar da Bíblia não revelar o nome dela, apesar da Bíblia não citar o seu nome, a tradição judaica vai chamar ela de Noemá, aquela que é cheia de beleza. Nome lindo. Possivelmente remetia à ideia do que ela era. Ela era uma mulher cananita. Sim. A quem a identifique ela, provavelmente dos descendentes de Caim. Sendo irmã de Tubal-Caim, aquele que fazia artífices. Aquele que literalmente era o filho de Lameque. Mas interessante, ela é alguém que tem uma função primordial na preparação da sua família para entrar na arca. Por quê, pastor? Porque o posicionamento de um homem em uma casa tem literalmente uma capacidade maravilhosa de apontar a eternidade. Sim. O posicionamento de um homem, de um pai, dentro de casa, dada por Deus por meio da fé, ele tem a capacidade de apontar a eternidade para a sua casa, para a sua prole, para aqueles que vivem com ele. Quando nós olhamos o Salmo 127, nós vamos exatamente falar disso. O pai é aquele que aponta. O pai é um símbolo daquele que é o guerreiro. O guerreiro que tem as flechas na aljava e coloca no arco. É ele que direciona, é ele que aponta. É ele que vai dizer aonde essa flecha vai ser direcionada. E a Bíblia diz que aquele que é assim, dessa maneira, ele prepara os seus filhos que no dia da peleja, da batalha, ele não será envergonhado na porta da sua casa. Aleluia. Alguma versão vai dizer na porta da sua cidade, porque era ali que dava essas peleias, as contendas. Mas interessante que o inimigo vinha ali, o texto diz, afrontar na porta da casa. Então esse pai apontando e direcionando os filhos, de maneira que literalmente ele seria preparado para vencer o adversário na porta da sua casa. Oh meu Deus, como nós precisamos desse tempo, de homens e mulheres que preparem a sua casa para vencer o adversário que vem até a porta, porque já está entrando no quarto, já está entrando na sala, já está em muitos lugares, mas eu creio que você, pela fé, Deus há de prover milagres sobre a tua vida, e pela revelação da palavra, Ele não vai chegar na porta da tua casa. Em nome de Jesus, estabeleça isso diante de Deus nessa noite, e diga, a minha casa não, a minha casa não, a minha família não. Ele não pode tocar naquilo que Deus te deu, porque você se posiciona
posicionar pela fé, e o milagre de Deus continua acontecendo na tua história, em nome de Jesus, aleluia. Querido, o posicionamento de um homem é coisa extraordinária dentro de uma casa. Eu digo que toda bênção e manifestação de Deus dentro de uma casa, de uma família, ela tem um canal para acontecer, e é o sacerdote da casa. É aquele que tem a ligação com Deus em casa. É pelo marido, o sacerdote da família, que essa bênção de Deus se manifesta. Então, o posicionamento de um homem em uma casa tem uma capacidade extraordinária de apontar a eternidade. Mas o posicionamento de uma mulher, de uma mãe, na sua casa, tem uma capacidade extraordinária de nutrir, de manter a sua família focada na eternidade. Se o homem aponta a eternidade, a mulher faz com que a sua família continue focada na eternidade. Por quê? Porque o homem é provedor. Porque o homem é aquele que literalmente tem a provisão, tem a condução, tem a segurança. Mas a mulher é pura nutrição. A mulher é puro amor. A mulher de Noé, ela prepara a sua família, queridos, de maneira que ela o faz através do seu relacionamento e da sua devoção. Primeiro, ela tem um relacionamento com o seu marido diferenciado. Sim, essa mulher tinha uma relação de confiança com o seu marido. Ela literalmente via em Noé um homem de confiança. Um homem de fé. Ela via no seu marido um homem de convicções. Eu digo isso por conta da situação que ela enfrenta. Que situação? Em ouvir do seu marido que Deus havia falado com ele e que ele precisava fazer uma arca. Se coloque você como mulher no lugar dela. Imagine essa mulher, querido, ouvindo do seu marido para fazer o que ele disse que tinha que fazer. E com a colaboração dela, para ela fazer o que ele disse, só faz quem confia no marido. Sim ou não? Se ela não confia no seu marido, ela nunca faria algo dessa. Será que a sua mulher tem confiança em você? Será que nós podemos dizer, ela tem fé em você? Será que as nossas esposas têm literalmente confiança no nosso caráter? Será que elas têm confiança nas nossas redes sociais? Será que elas creem no que nós vimos, no que ouvimos, no que tocamos? Será que literalmente nós estamos produzindo milagre dentro da nossa casa, quando nós estamos entendendo que o princípio da palavra de Deus nos leva e nos remete a uma ideia onde literalmente nós precisamos ter um vínculo de confiança dentro de casa? Será que a sua mulher sabe a senha do seu celular? Ou vice-versa, né? Ou a esposa tem, na verdade, a confiança de colocar nas mãos do marido a senha do celular? Quem sabe a conta bancária, mistério, maravilha, quem sabe você partilha dessa conta abençoada que o teu marido tem, e você sabe exatamente quanto tem lá, e você sabe até como acessar e poder precisar, está lá, não é assim? É isso, se fala de confiança, e confiança acima de tudo, numa mulher que tem confiança, que tem fé, que tem caráter, e acima de tudo, que tem um relacionamento com Deus. Perceba como esse homem, ele dá motivo para a sua mulher confiar nele. Ele dá. Da mesma maneira, querido, essa mulher, mesmo literalmente numa condição onde ela tem um relacionamento de confiança, ela demonstra esse princípio. Então a mulher de Noé, ela prepara a sua família para a eternidade através de um relacionamento com o seu esposo. Mas para por aí? Não. Ela também prepara a sua casa, tendo um relacionamento com os seus filhos. A mulher de Noé, queridos, ela não mantinha apenas um bom relacionamento com o seu esposo, mas ela também teve um excelente, extraordinário relacionamento com as suas noras. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Ela foi tão extraordinária com as suas noras, que mesmo em meio a um caos, a uma destruição de tudo e de todos, as noras escolheram ficar com a sogra.
As noras escolheram ficar com a sogra dentro de uma arca, cuidando de animais, quase um ano ali juntos, fazendo todo aquele pastor, mas também uma tempestade daquela, mas não tinha começado a chover ainda, não tinha começado a vir a tempestade ainda, quando elas já estavam dentro da arca com Noé e com a sua esposa. Entenda a diferença e a referência que essa mulher está dando dentro da sua casa. Imagine que precisaria ter um excelente relacionamento. Oh, meu Deus do céu, deixa eu perguntar, quem sabe nós estamos preparando a nossa casa para a eternidade, mas quem sabe não estamos falando com alguém dentro de casa e nós estamos querendo um milagre. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei sim, eu sei, porque a palavra de Deus me dá autoridade nessa hora para dizer para você, o princípio que Deus quer operar é a partir da tua casa, mas primeiro precisa ter um princípio de unidade. Nós queremos milagre, mas muitas das vezes queremos só naquilo que é uma ação verticalizada com Deus. E Deus está dizendo, primeiro tenha uma comunhão horizontal com os teus irmãos. Porque enquanto nós não manifestarmos a graça, o amor, a compreensão, o perdão dentro da nossa casa, Deus não manifestará milagre na nossa existência. O que Deus está dizendo a nós nessa noite é que o princípio da fé que promove milagres é uma fé que literalmente traz dentro da casa uma unidade, uma cura, uma transformação. E eu sei o que eu vim fazer aqui nessa noite, porque eu não queria pregar essa mensagem, mas o Espírito Santo me está dizendo de maneira muito clara através dessa mensagem, que é um tempo de restauração, é um tempo de cura. Um milagre para o teu corpo não é nada daquilo que você imagina ou pensa, porque o que Deus quer trabalhar é no teu relacionamento, é na tua intimidade, é no teu caráter. Ele quer curar primeiramente o emocional da tua alma, para estabelecer o teu físico. Entenda o que Deus está dizendo nessa noite. Se tem uma das coisas que nós precisamos entender e aprender, se você é nora, você precisa aprender a conviver com a tua sogra. Se você é sogra, precisa conviver com a tua nora. E não só por conta dos netos ou dos filhos. É por conta do relacionamento entre você, porque está preparando para ir pro céu. Você pode dizer amém? Se não der para dizer amém, diga ai. Mas a preparação para o céu começa dentro do nosso relacionamento familiar. Essa mulher foi extraordinária. Ela ensinou os filhos a temer ao Senhor. Ela confirmava a mensagem de Noé. Porque todos os filhos entram com ele, pastor. As noras entram com eles. Então essa mulher, ela afirmou, reafirmou aquilo que era a fé do marido, aquilo que era a mensagem do marido, aquilo que era a pregação do marido na rua. Afirmou e confirmou dentro da sua casa. E acima de tudo, ela tinha e via o marido como um homem de fé. Nós precisamos de um relacionamento que produza cura. Nós precisamos de um relacionamento que produza perdão. Nós precisamos de um relacionamento que produza entendimento. Para que isso se transforme em salvação para toda a nossa família. Tem gente que ora horas e horas, após horas, para Deus salvar a família. Enquanto o Espírito Santo está falando com ele constantemente, dizendo, eu quero produzir cura primeiro no teu coração. Eu quero produzir no relacionamento, restauração. Entenda a importância disso. E eu sinto que há uma palavra profética para a tua vida hoje aqui. Eu libero uma palavra de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus, essa noite, comece liberando uma palavra de perdão para a tua casa. Comece liberando uma palavra de perdão para o teu parente, para a tua sogra, para o teu cunhado, para o teu irmão, para o teu pai, para tua mãe. Comece liberando uma palavra de perdão para a tua família. Se for possível, eu queria que você pelo menos um segundo fechasse os teus olhos, levantasse a tua mão e profetizasse sobre a tua casa. Eu libero perdão
perdão para minha casa, eu libero perdão para os meus parentes, eu libero perdão para todos aqueles que me ofenderam e machucaram. Em nome de Jesus, isso vai liberando, porque enquanto você libera, Deus vai operando e manifestando. Enquanto você libera uma palavra, Deus vai produzindo milagre nessa noite, na tua casa e na tua existência, em nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. A mulher de Noé prepara a sua família para entrar no céu, através do seu relacionamento com o marido, com aqueles filhos, mas também ela tem um relacionamento com o Senhor. Pastor, como assim, pastor? Queridos, não há como ter um relacionamento abençoado com o marido, com os filhos, com nora, com toda aquela dificuldade, sem ter um relacionamento com o Senhor. Se ela não tivesse uma fé firme no Senhor, ela jamais acreditaria que o seu marido lhe disse o que disse que deveria construir aquela arca. Certamente ela buscou desenvolver um relacionamento com Deus em virtude do que ela ouvia das mensagens do marido. Ela buscou investir tempo nesse relacionamento com Deus. Então, quando o marido e a esposa buscam ter um relacionamento com Deus, eles estão preparando a sua família para o céu. E o que Deus colocou no meu coração hoje é algo muito claro, específico. E Deus está dizendo, se nós queremos um grande milagre, e a fé que vai produzir esse milagre, vai começar dentro da nossa casa, através de um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com a nossa casa, com a nossa família, fala muito do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos na eminência em ouvir o que Noé ouviu de Deus, não para entrar na arca, mas para entrar na vida eterna. Estamos exatamente no tempo e no momento onde Mateus 25 e 21 vai se cumprir. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor Jesus. Queridos, o que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa casa e na nossa história, aquilo que nós precisamos que Deus faça, começa pela nossa família, nosso relacionamento. Eu desafio você nessa noite a agir com fé, como teve Noé e a sua casa, para que Deus opere milagres e promova coisas extraordinárias, mas a partir do teu relacionamento dentro da tua casa. Com permissão do vosso pastor, o tempo foi, eu quero orar com você. E eu queria convidar você e a tua casa para já orar junto comigo. Pastor, meu marido não veio. Eu queria que você, irmã, viesse representando a tua casa no altar. Pastor, a minha esposa não veio. Venha você, meu irmão, representando a tua casa no altar de Deus. Se você está com família, melhor ainda, traga para cá. Quem sabe você está como filho aqui, o teu pai não veio. Venha para cá você, porque Deus está fundamentando, alicerçando, Deus está estruturando essa geração para que ela possa literalmente experimentar coisas extraordinárias de Deus. Se você puder dar mais um passo à frente, por favor, eu agradeço. Isso. Traga o teu filho, traga a tua filha, se você o tem aqui hoje. Isso, vem para cá. Reunido no altar do Senhor com a tua casa, o melhor e maior lugar, onde Deus promove milagres extraordinários. Eu entendo que Deus está pronto para fazer, para realizar, para produzir milagres na tua casa, a partir daquilo que você está fazendo hoje, a partir da tua atitude, do teu posicionamento. Mas o Espírito Santo de Deus move o meu coração para dizer e reafirmar para alguém aqui nessa noite: você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa literalmente se posicionar. Você precisa, se você quer ver Deus operar, você precisa se posicionar. E que posição é essa, pastor? Primeira coisa, você precisa reconhecer a Cristo Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, eu peço a você que levante uma das suas mãos em nome de Jesus.
Só você que quer reconhecer a Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Só Ele pode conduzir você a uma eternidade de vida eterna. Só Ele. Ninguém mais pode fazer isso por você. O teu marido não pode fazer, a tua esposa não pode fazer por você. Mas você, em Cristo Jesus, como homem, pode conduzir toda a tua casa na presença de Deus. Tem alguém para Jesus? Quem sabe você parou na caminhada e quer voltar com Jesus. Eu estou aqui para orar por você, abençoar a tua vida. Quem sabe você parou e não está mais se posicionando, e Deus está dizendo, é tempo de se posicionar, e você quer tomar uma decisão nessa noite, e dizer, eu quero firmar a minha vida na presença do Senhor, pastor. Eu quero andar com esse Jesus que muda, eu quero andar com esse Jesus que dá credibilidade para mim poder andar na minha casa, ministrar dentro da minha casa. Lá, Mantunigácia da Arábia. É uma noite onde Deus começa a mexer com a tua alma e o teu coração, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, eu vou começar a orar com você, mas eu queria que você começasse ministrando pela tua casa. Eu queria pedir que os homens que estão aqui, os maridos que estão aqui, começassem a orar pela sua casa agora, começassem a ministrar sobre a vida da esposa, começassem a orar pelos filhos. Quem sabe você, como mãe que está aqui hoje, começasse a clamar ao Senhor e dizer, Deus, eu quero a minha casa restaurada, eu quero a minha casa transformada. Então, em nome de Jesus, começa agora, liberando uma palavra de perdão para tua parentela agora. Vai, em nome de Jesus, no altar do Senhor, faz uma aliança com Ele. Eu oro por você agora dizendo, Pai, na autoridade do teu nome eu ministro sobre os teus filhos. A tua palavra continua viva, eficaz, é poderosa. Nós cremos que um milagre de Deus está acontecendo agora. Nós cremos que essa fé que remove e move montanha está promovendo milagres hoje. Papai querido, nós não vemos, mas nós não somos guiados pelo que vimos. Papai querido, eu não estou sentindo, mas nós não somos guiados pelo que sentimos, nós somos guiados por aquilo que nós cremos, e a tua palavra diz que é verdade. Então, se é verdade, eu digo em nome de Jesus, seja tocado agora, seja curado agora, seja liberto agora pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor alcance a tua casa, que você tenha êxito dentro da tua família, debaixo do poder do teu nome. Essa palavra que está sendo liberada de perdão agora, em nome de Jesus, alcance o coração da tua família e haja restauração, haja perdão. Calado que mandará se apacatune aí, haja agora, Pai, pelo poder do teu nome. Eu abençoo teus filhos e todo aquele que crê, em nome de Jesus, diga amém. Abrace a tua família, abençoe ela, isso. Cumprimente o teu irmão, a tua irmã, abençoe ela, abençoe isso, em nome de Jesus. Diga, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso, enquanto você volte adorando o nome do Senhor, volte engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, na certeza de que Deus operou milagre na tua casa, na tua vida, na tua parentela. Debaixo do poder do nome de Jesus eu te abençoo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quantos podem agradecer a Deus por essa mensagem? Não tinha uma referência para basear a sua fé. A geração era perversa. Possivelmente não tinha uma igreja.
também não tinha um pastor, não tinha uma Bíblia, não existia. Mas ele tinha uma fé inabalável. Quando ele falou na esposa dele, eles eram pessoas ricas. Não era só entrar na arca, iam perder muita coisa. Ficou gado, fazenda, ficou tudo. Todos os patriarcas eram ricos. Ele perdeu muito, não perdeu nada. Ele só ganhou. Como não poderia contar um testemunho desse que nós vimos nessa noite se não fosse Noé? Nós estamos vivendo uma geração quase igual. Mas Deus quer contar comigo e com você que estamos aqui. Uma fé inabalável. Deus sempre teve e tem um remanescente fiel. E ninguém abala essa gente. Mudança daqui, mudança de lá, eles têm uma firmeza inabalável. A mulher de Ló não foi assim, né? Ficou presa lá e acabou a história dela. Amém, meus irmãos? Pode sentar um pouquinho. Só vou dar um aviso que domingo amanhã nós temos a escola bíblica dominical e à noite o nosso grande culto da família. Tem outros avisos que o pastor vai dar, o pastor Davi. Quero agradecer a vinda do companheiro. Bom lhe ouvir. Todos que estão aqui participando. Eu sempre digo, o melhor de Deus é para nós. Na Bíblia, se você olhar para a Bíblia, a bênção e a riqueza não é para o ímpio, é para o justo. Em algum momento do caminho o justo errou, porque tudo que é de melhor, Deus tem preparado para nós. Amém? Pastor Davi. Aleluia. Amém, amados? Pelo que ouvimos, vai produzir muito milagre na nossa vida. Amém? Aleluia. A partir de hoje, com certeza, a tua casa vai mudar e Deus vai começar a trabalhar de uma maneira linda. Obrigado, Cláudio. Deus te abençoe, tá? Louvar a Deus pelos nossos obreiros. Vocês estão lindos aí, ó. Maravilha. Vieram aí cooperar, ajudar, é bom demais. Nossa banda, Deus abençoe, Arthur. O som ali na pessoa do Jason, a todos, tá? Depois a gente vai estar orando, tem um pedido de oração, tem alguns da live, e tem um primo da Tati, né? Uma criança lá em Rio Grande do Sul, que a prima dela mandou, o Noah, mandou uma mensagem, acho que não tem nem um ano, né? É bem pequenininho. Isso, amanhã vai estar passando pela cirurgia na cabeça. E nós vamos estar orando pelo Noah aqui. E Deus pode alcançar lá. Não pode fazer um milagre? Pode, né? Que para Deus não existe distância. Amém? Amanhã, então, haverá um ensaio do ciclo de oração masculina aqui na igreja. A partir das 20 horas. Eu não sei se os casais amanhã não, né? Não, os casais amanhã não vai ter ensaio. Então, eles vão estar livres amanhã. Tá? Mas domingo pela manhã, como já falou o pastor, nossa escola bíblica dominical, a partir das 8h45, 8 horas a igreja já está aberta. Se alguém quiser vir um pouquinho mais cedo para orar, 8 horas o pastor já está aqui, a igreja já está aberta. E domingo à noite um lindo culto da família. Amém? Vamos orar? O pastor tem mais algum aviso? Pode, depois vamos orar pelo Noah. E aqui tem um pedido de oração, a irmã Rose, que voltou para a UTI, e também a Larissa, dos adolescentes, parece, também necessita de oração, e mais alguém da live que certamente também precisa das nossas orações. Só um aviso, eu gostaria que o ciclo de oração dos irmãos cantasse domingo, já que não cantaram no culto de Santa Ceia, quero ouvir vocês domingo, tá bom? Irmão Beto está por aqui não, né? Não está, mas ele certamente está na live ouvindo, alguém passa para ele amanhã no ensaio, ok? Pastor Davi, pode dar a tua bênção apostólica. Vamos orar então? Aleluia. Aqui pelo Noah, por esses pedidos. Amém? Vamos orar juntos? Você pode levantar uma mão ao céu? Vamos abençoar a vida do Noah. Pedir para que o Papai do Céu intervenha neste momento. É uma criança, mas Deus pode trabalhar. E também aqui a vida da Rose, da Larissa e tantos outros. Pai eterno, em nome de Jesus, eu coloco diante da tua presença, Senhor, esses pedidos de oração que estão aqui na minha mão. Eu coloco o Noah, Senhor, lá no Rio Grande do Sul, não sei qual cidade, não sei qual casa, qual hospital, eu não sei aonde ele está, mas tu conheces, Senhor, aleluia, porque tu conheceste desde o ventre, antes ainda tu já sabia tudo o que ia acontecer, e a tua igreja agora está pedindo a ti, Pai, aleluia, que tu venha visitar a vida
desta família, Senhor, e operar um milagre na vida desta criança, para a glória do teu nome, para que a mãe possa relatar o testemunho daquilo que tu há de fazer para a tua glória, Pai. Eu peço em nome de Jesus, abençoa os nossos amados irmãos que estão na live, aqueles que necessitam, aleluia, da tua intervenção, em nome de Jesus, que a bênção e a vitória e a cura seja para a tua glória, e quem crê diz amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do amado Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo reine abundantemente sobre vós. E quem crê diz amém. Amém. Se Deus é por nós, Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço a alguém.